Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Salve, salve galera! Vocês estão no canal Universo Paradoxo e eu sou o Paradoxo. Desde já peço para vocês se inscreverem no canal, isso é muito importante, isso ajuda o nosso trabalho aqui, a permanência e a continuação do nosso trabalho. Deixe o seu like, comente aqui nos comentários, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e todas as novidades, galera. E nesse vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre a ditadura militar. Hoje, onde faz 61 anos desse período triste, horrível, sanguinário e autoritário da história do Brasil. Vamos falar aí seu início e no que ela interfere até nos dias de hoje, que corrói a mente de muitas pessoas, que está entranhada, inclusive dentro das Forças Armadas, como a gente pôde ver na tentativa de golpe de Estado perpetrada aí por Jair Bolsonaro e seus aliados militares. Bora comigo! O golpe militar de 1964 e o início. O golpe de 1964 foi resultado de uma conspiração realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira. Deu início ao período da ditadura militar no Brasil, gente. Um período sanguinário, autoritário, de censura e muita repressão. O golpe de 1964 é resultado de uma articulação política golpista realizada por civis, empresários e militares na passagem de 61 para 62. É importante esclarecer que, apesar dessa conspiração ter efetivamente surgido em 61, a Quarta República Brasileira foi marcada por diferentes tentativas de subversão da ordem pela UDN. O caminho que levou ao golpe de 64 começou a ser trilhado com a posse do João Goulart, o Jango, em 1961. Criaram-se diversos obstáculos à posse de Jango como presidente, que só assumiu porque foi implantado às pressas um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do executivo. Por causa da estreita relação de Jango com o sindicalismo brasileiro, os grupos conservadores da sociedade viram o político gaúcho com extrema desconfiança e frequentemente o acusavam de ser comunista. Muito parecido aí com os dias de hoje, né? Onde todos que pensam aí no bem-estar social, no coletivo, em você, trabalhador e trabalhadora, é chamado de comunista. Sejam por pensar em melhoria dos seus direitos, como também pelas conquistas dos seus direitos. A crise política do governo de Jango fortaleceu-se também por causa das reformas que foram defendidas pelo governo. As reformas de base, que incluíam moradia, a reforma agrária. Reformas e bases do presidente João Goulart. Na reforma tributária visava melhorar a arrecadação e limitar remessas internacionais. Na base educacional, visava dar autonomia às universidades, plano de carreira ao magistério, além, é claro, de repetir a experiência de combate ao analfabetismo que o professor Paulo Freire fez no Nordeste. Outra parte dizia respeito da reforma urbana, visava dar moradia às famílias. O próximo ponto era a reforma agrária, polêmica reforma agrária à beira de rodovias estaduais e federais. O penúltimo ponto é a reforma bancária, que visava a estimulação de crédito a pequenos produtores. Por fim, a reforma política, que visava dar direito ao voto a analfabetos e tirar da ilegalidade o PCB. Jango não era um incômodo apenas para os grupos conservadores do Brasil, essa galera que é a moral dos bons costumes, conservador, mas também
era um incômodo também para os Estados Unidos, que consideravam o João Goulart um político muito à esquerda do que se esperava de um presidente brasileiro. Um governo de esquerda no Brasil é vista com maus olhos para os governos estadunidenses até os dias de hoje. A intromissão de Elon Musk querendo interferir aí no STF, querendo colocar terra sem lei em mídias sociais como o X. O Mark Zuckerberg também corrobora com isso, com o Facebook, WhatsApp, Instagram. E voltando aqui, duas ações do governo Jango aumentaram essa posição do governo americano, que passou a financiar as movimentações golpistas no Brasil. E a primeira ação foi a Lei de Remessas de Lucros de 1962, que impedia as multinacionais de enviar mais do que 10% de seus lucros para o exterior. A segunda medida que desagradava aos americanos era a continuidade de política externa independente do Brasil e praticada pelo ministro das Relações Exteriores, Santiago Dantas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueça muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país. Com isso, a partir de 1962, os Estados Unidos passaram a financiar ativamente grupos políticos conservadores no Brasil. Dois grupos que recebiam amplo financiamento americano ficaram conhecidos como Complexo e PELSBED, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Imagina se fosse uma ditadura, né? O que eles queriam, né? E conseguiram naquele período. O mesmo instituto, inclusive, foi alvo de uma CPI em 1962, porque recebeu milhões do governo americano para financiar campanhas de mais de 800 políticos durante as eleições daquele ano. Os políticos apoiados eram conservadores. O objetivo era criar uma frente parlamentar que barrasse o governo de João Goulart de todas as formas. Segundo a legislação brasileira daquela época, esse tipo de financiamento era ilegal. Muito semelhante aos dias de hoje que a gente viu aí em 2018, 2022. O agronegócio financiando o Bolsonaro, empresários inescrupulosos, que financiaram aí políticos de extrema direita, que a todo custo falam que as urnas foram fraudadas, mas foram eleitos pelas urnas eletrônicas, né? Muito interessante. E o único que alegou isso chorando até os dias de hoje, com medinho de ir para a cadeia, é o Jair Bolsonaro, porque todos os demais parlamentares do PL foram eleitos pela urna eletrônica e estão felizes lá recebendo o seu, o meu, o nosso dinheiro pagos através dos nossos impostos, do nosso trabalho, do nosso suor e também, muitas vezes, até do nosso sangue, porque você tem que trabalhar doente, você tem que trabalhar em meio de pandemia, como aconteceu no governo do Bolsonaro, onde 700 mil pessoas acabaram perdendo a vida por conta da irresponsabilidade, da idiotice e do negacionismo do Jair Bolsonaro. O IPES era um grupo que atuou decisivamente no sucesso do golpe militar de 64. Em sua fachada pública, o IPES atuava como instituição que fazia a produção intelectual de livros e documentários. Mas a atuação secreta do IPES nos quadros políticos do Brasil é resumida pelas historiadoras Lila Schwartz e Luisa Starling. O IPES agiu contra Goulart com uma política de duas vertentes. A primeira consistiu na preparação e execução de um bem
orquestrado esforço de desestabilização do governo, que incluía custear uma campanha de propaganda anticomunista, bancar manifestações públicas antigovernistas e escorar exclusive no âmbito financeiro grupos associados de oposição ou de extrema direita, algo que também se vê muito nos dias de hoje. Como que um grupo político, quando perde as eleições, os seus seguidores saem aí obstruindo rodovias, ficam em quartéis, tendo alimentação, barracas, internet e todo o aporte e suporte que eles poderiam ter para perpetrar uma trama golpista que terminaria no seu ato final no dia 8 de janeiro de 2023. E qualquer semelhança com a realidade nos dias de hoje não é mera coincidência. Esses mesmos grupos que agiram lá em 64 ainda agem nos dias de hoje para desestabilizar o governo com uma paranoia comunista. Sinto muito dizer, você que gosta aí de espalhar que existe o comunismo no Brasil, mas o último resquício de comunismo que existia no planeta morreu com Gorbachev. Essa paranoia de comunismo só serve para te alienar e se tornar uma massa de manobra na mão dessa gente que financia grupos de extrema direita e pelos líderes da extrema direita, que não quer que você tenha um senso crítico, não quer que você seja um ser racional, que fique atrelado à religião, que fique atrelado ao mundo de mentiras, um mundo paralelo. Boa. A desestabilização do governo de Jango também foi em grande parte realizada pela imprensa brasileira. Os jornais de grande circulação do Brasil uniram-se em uma articulação golpista que recebeu o irônico nome de Rede da Democracia. A mobilização pelo golpismo da imprensa partia da seguinte leitura da realidade política brasileira. E os jornais passaram a ser peças-chave na conspiração a partir do final de 1963, tradicionalmente ligada à linha liberal conservadora. A grande imprensa brasileira consolidou a leitura do que o país caminhava para o comunismo e a subversão no coração do poder, ou seja, a própria presidência da República. Uma narrativa que tenta ser emplacada até os dias de hoje, com gente como Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Van Hatten e afins. E naquele período, a reforma agrária estava em debate no país. E naquele período, não era diferente dos dias de hoje, onde a direita espalhava aí aos quatro cantos, gritava aos quatro cantos que a esquerda queria implantar o comunismo no Brasil, gente. Uma ideia totalmente estapafúrdia que nunca se consolidou. A esquerda tenta aí no máximo assegurar direitos, porque toda vez que se elege um presidente de direita ou a bancada de extrema direita, o que eles fazem é retirar os seus direitos e não deixar você pensar e ter o senso crítico. E naquele período, para justificar um possível golpe da direita, cada vez mais disseminou-se a ideia de um golpe da esquerda em gestação. A artimanha da direita foi de construir a equivalência entre a agenda reformista que pedia mais justiça social e mais democracia. Algo muito justo, né? Democracia e equidade social. É um golpe contra a liberdade e a própria democracia. Essa assertiva levava a uma conclusão lógica. O eventual golpe da direita, na verdade, seria meramente reativo, portanto, a legítima defesa da democracia e dos valores ocidentais cristãos contra os radicais da esquerda. O mesmo papo daquela época
ainda se vê nos dias de hoje, onde eles dizem que vamos fechar igrejas, que vamos fazer todo mundo comer cachorro, até isso eu escutei em 2022. Esses devaneios da extrema-direita só servem para te manipular e fazer com que você pense cada vez menos e tenha muito mais ódio e não razão. E o grande paradoxo de toda essa situação naquele período era que, mesmo com o discurso golpista articulado por imprensa, grupos civis e militares, o apoio popular ao governo de João Goulart era consistente. Dados do Ibope de março de 64 apontam que 45% consideravam o governo vigente naquele período bom ou ótimo, e as intenções de voto para uma possível candidatura de Goulart para a disputa presidencial em 65 de 49%. No período de 64, a extrema-direita agia nos mesmos moldes que a extrema-direita tem agido no Brasil atualmente, tentando sabotar o governo de todas as formas. Você vê que nos dias de hoje a extrema-direita é contra reduzir até o imposto da cesta básica. Depois eu coloco aqui na tela o nome dos deputados que votaram contra zerar o imposto da cesta básica. Exatamente, isso já no atual governo Lula. E voltando para o período de 64, em março de 64, tomaram-se ações que definiram o destino do país. A conspiração dos grupos da extrema-direita estava a pleno vapor e uma ação de jogo desencadeou de maneira antecipada o golpe no Brasil. Em 13 de março de 1964, foi realizado o comício da Central do Brasil. E esse comício mobilizou 150 mil a 200 mil pessoas. Nele, João Goulart reassumiu seu compromisso com a realização das reformas de base. O discurso de Jango deu a entender que o presidente havia abandonado a política de conciliação que partiria na defesa das reformas de base junto com os movimentos sociais. Ou seja, ele estava nem aí para a extrema-direita encher o saco dele. Estão tentando me sabotar? Mas eu vou ficar ao lado do povo mesmo assim. E a extrema-direita, vendo isso, ficaram com um ódio incontrolável. E a reação conservadora daquela época foi imediata e ocorreu nas ruas no dia 19 de março com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. E essa passeata foi organizada pelo IPES e deixou bem clara a extensão do poder dos grupos golpistas e o temor da classe média com as reformas e com os movimentos que pipocavam pelo país, muito semelhante com o que aconteceu em 2013, né, gente? Esses movimentos aí também atuaram para que se elegesse Jair Bolsonaro, o impeachment da Dilma em 2016, grupos eles aí como MBL, Vem Pra Rua. E no dia 31 de março de 1964, uma rebelião organizada por Olímpio de Mourão deu início ao golpe militar. Olímpio Mourão era comandante da 4ª Região Militar e iniciou essa rebelião em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Suas tropas marcharam em direção ao Rio de Janeiro, com o objetivo de derrubar o governo. A rebelião de Mourão contava com o apoio do governador de Minas Gerais daquela época, Magalhães Pinto, e em primeiro momento foi vista com desconfiança por membros das Forças Armadas, como Castelo Branco, que numa linha seguinte de futuro também se tornaria um dos ditadores do Brasil. Durante esses acontecimentos, João Goulart manteve-se totalmente inerte e não tomou ações efetivas para deter os militares que marchavam contra o seu governo. Os grupos de esquerda ficaram esperando uma ordem superior para uma possível resistência, mas essa ordem jamais chegou. Jango tinha conhecimento do que o golpe em curso tinha apoio dos Estados Unidos, tanto é
que no dia do golpe tinha navios estadunidenses ali pronto para ajudar no golpe se caso precisassem. E Jango, sabendo que o golpe estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, não queria ter que uma guerra civil se desencadeasse, onde haveria muito derramamento de sangue, e pensou até nesse momento, seja errônea ou não, e João Goulart, naquele momento, rejeitou a ideia de resistência, já que aquele golpe haveria apoio incondicional dos Estados Unidos. Então ele preferiu evitar o derramamento de sangue, porque seria uma guerra civil. Mas infelizmente esse derramamento de sangue acabou ocorrendo da mesma maneira pelo governo da ditadura militar. O grande aliado do Jango no exército, Amaury Cruel, retirou seu apoio a Jango, que lhe colocou em isolamento e afastou as possibilidades da resistência interna nos quadros das forças armadas. Enquanto os militares marchavam contra o governo, os parlamentares brasileiros resolveram agir, e no dia 2 de abril de 1964, Auro de Moura, senador da República, declarou vaga à presidência da República e abriu o caminho para que a junta militar tomasse o poder do Brasil. No dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 e a ditadura militar começou a ganhar forma. E vamos falar agora do ato institucional mais tenebroso da história do Brasil. E falando sobre o AI-5, primeiro vamos falar sobre o SNI, órgão de espionagem da ditadura militar brasileira, que foi instituído em lei no dia 3 de junho de 1964. E essa ideia partiu do general Golbery de Couto e Silva. Ele que espalhou, principalmente aí entre os militares, a cartilha anticomunista, inflou os soldados e as altas patentes com essa ideia estapafúrdia de comunismo, muito conveniente até para os Estados Unidos naquele período, que estava no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Os Estados Unidos, percebendo esta oportunidade, resolveu financiar e ajudar no golpe de 1964. Sempre os Estados Unidos, sempre eles, que se dizem defensores mor da democracia, que nos Estados Unidos é a maior democracia do mundo, mas apoiaram e financiaram ditaduras por toda a América Latina naquele período, galera. A montagem dos serviços de identificação e vigilância, ditos de inteligência, o que se equivale à ABIN nos dias de hoje, visava ao atendimento e garantia da doutrina de segurança nacional. Este orientava-se pelo combate ao inimigo interno no interior das sociedades nacionais. Daí a senha de enxergar e de buscar comunistas por toda a parte, o tempo todo. Rapidamente esta paranoia desdobrou-se em repressão a qualquer tipo de crítica de oposição e denúncias contra o regime instaurado em 1º de abril de 64. Vocês podem perceber que essa narrativa de se combater o inimigo interno e de achar comunistas em todo lugar, uma ideia muito semelhante ao que Hitler implantou nos anos 30 na Alemanha, aí nos anos 40, para perseguir e eliminar judeus. Aqui também foi implantada essa ideia. Por isso que é muito importante, quando você ouvir alguém se referir de uma determinada pessoa, de determinado grupo como comunista, desconfie. Desconfie porque essa pessoa não está bem intencionada, ou aquele grupo político não está bem intencionado. Vejam só bem aqui o que acabei de dizer para vocês. Tanto Golbery em 64 como Hitler nos anos 30 e 40
também tinha esses mesmos ideais de combater o inimigo interno e de caça aos comunistas. O tenebroso ato institucional número 5, conhecido usualmente como AI-5, foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é entendido como o marco que inaugurou o período mais sombrio, sanguinário, cruel da ditadura militar, que concluiu uma transição que instalou de fato um período ditatorial no Brasil. E o AI-5 é o resultado final de um processo que foi implantado, o autoritarismo no Brasil. Pouco a pouco, no período entre 64 e 68, foi a conclusão de um processo que visava governar o Brasil de maneira autoritária em longo prazo. O AI-5 era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e discordância. E por meio do AI-5, as forças de segurança do governo tiveram carta branca para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra a esquerda revolucionária, oposição democrática e até igreja. Olha só que ironia. Logo, essa galera de hoje em dia, Nicolas Ferreira, Bolsonaro, Michele, fala que Lula ia perseguir as igrejas, que ia fechar igrejas, mas não é um regime de esquerda, um governo de esquerda que persegue igrejas, religiões e pessoas. É a própria extrema-direita que persegue. Esse infeliz ato institucional foi apresentado à população brasileira em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto foi proibida a garantia do habeas corpus em caso de crimes políticos. E aí, né, nos dias de hoje, a galera falando aí que vive numa ditadura, que não sei o que, a pessoa entra ilesa, sai ilesa, né? Não tem nenhum arranhão, não tem ninguém lá eletrocutando pessoas, não tem ninguém lá num pau de arara. Inclusive, até uma pessoa que pichou aí a estátua da STF vai poder cumprir pena em casa. O próprio Bolsonaro, que se diz perseguido, também teve classificação de vacinas também arquivado. Continuando aqui ainda, também decretaram também o fechamento do Congresso Nacional pela primeira vez desde 1937. E 1937 foi o ano da ditadura do Estado Novo. E autorizava o presidente a decretar estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. Um regime muito persecutório, extremamente violento e sanguinário. Por meio do AI-5, a ditadura militar iniciou seu período mais rígido, o mais violento, o mais sanguinário de todos. E a censura aos meios de comunicação e a tortura como prática dos agentes do governo consolidaram-se como ações comuns da ditadura militar. E falando sobre a tortura, e não obstante, ainda no século XXI, em plena democracia, há por quem clama pelo AI-5, pela ditadura militar, e o melhor exemplo disso é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e futuro presidiário, que pede pro AI-5. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. E a resposta veio, Eduardo Bolsonaro. Vocês perderam a eleição. Com tudo que vocês fizeram, tentaram aí gastar dinheiro, dar dinheiro para a população, e mesmo assim vocês não foram reeleitos, porque o governo de vocês foram incompetente, desastroso, que 700 mil pessoas morreram e ainda o seu pai, à frente da presidência da República, desdenhou dos mortos. Risos cruéis, fazendo gestos de pessoas que estavam sem ar.
E agora ele tem a prisão. Diz que vai ser envenenado, vai ser morto. Não sei por que esse papo, já que ele vai cair num presídio militar, muito provavelmente. Então ele não confia. Então provavelmente é porque ele tem a certeza absoluta que os seus companheiros ainda coadunam dos ideais de 64. Uma coisa interessante a ser observada nessa fala do Eduardo Bolsonaro é que a tática é a mesma: criminalizar as esquerdas, os movimentos sociais, né? Reformas de base, que seria muito benéfico para a população brasileira, a população. Mas quando se fala disso, aí eles já falam que é comunismo. Não à toa, eles atuam como o SNI atuava. Serviço de Identificação e Vigilância, ditos de inteligência, o que eu já disse, que equivale à ABIN, que visavam o atendimento e a garantia da doutrina e da segurança nacional. E este orientava-se pelo combate ao inimigo interno. No caso, hoje em dia, as esquerdas, os comunistas, e no interior das sociedades nacionais. Daí a senha de enxergar e de buscar comunistas por toda parte. O tempo todo, rapidamente, esta paranoia desdobrou-se em repressão a qualquer tipo de crítica de oposição e denúncias contra o regime instaurado em 1º de abril de 1964. Por esses e outros motivos brutais, sanguinolentos da ditadura militar, que a gente afirma e reafirma: ditadura nunca mais, sem anistia para golpistas. E antes de deixar aqui um trecho de um vídeo, de um relato de uma sobrevivente da ditadura militar, eu quero deixar uma frase para você que se afiniza com a ditadura, que quer AI-5, e eu quero que vocês reflitam comigo aqui agora, nessa frase: somente aqueles que nunca deram um tiro, somente aqueles que nunca sentiram as dores, somente aqueles que nunca viram sangue em batalha, somente aqueles que nunca ouviram os gemidos dos soldados querem a guerra e almejam por vingança. Só mudamos as armas, as mortes, o sofrimento e as dores continuam as mesmas. Meu nome é Elizabeth Franco Fortes. Minha irmã foi presa. Minha irmã me visitava na cadeia. Ela era uma menina de 18 anos. Eu estava com 22, mais ou menos. Ela ia me visitar na cadeia. Aí prenderam ela estava indo para o trabalho. Quando estava chegando no emprego, prenderam ela, sumiram com ela. Meu pai e meu irmão desesperados atrás dela, ninguém achava. Ficou uma semana presa. Ela foi muito torturada. Ela tinha cabelo comprido, então eles penduravam ela num pau de arara, botavam o cabelo dela dentro da água, e daí sim, davam um choque no seio, na vagina, torturando ela direto, porque queriam que ela falasse alguma coisa que ela nem sequer sabia. Ela foi torturada primeiro num quartel aqui em Curitiba, depois ela foi botada dentro de um helicóptero, sobrevoaram as cataratas do Iguaçu, e eles dizendo: se você não vai dizer, nós vamos te jogar nas cataratas. Tá? Tortura pesada mesmo, para uma menina de 18 anos, família toda desesperada procurando ela, sabia que ela estava presa, não sabia aonde. Depois eles começaram a procurar em hospital, em IML, achando que já estava morta, não conseguiam achar. Depois de uma semana eles trouxeram ela, uma menina frágil, desmilinguindo, trouxeram à porta da casa do meu pai e falaram para o meu pai: desculpe, foi engano. Isso é ditadura. Quem acha que ditadura não é isso, não sabe. Não tem noção do que é. Eu tenho visto essas frases prontas aí, né? Você, na democracia, pedir ditadura é fácil. Agora quero ver quem estiver na ditadura, como é que vai fazer para pedir democracia, né? É uma frase pronta, é claro. Mas tem muito de verdade nisso, né? O terrível da ditadura é que o início da ditadura você não percebe que ela está chegando. É difícil você chegar e dizer: já estamos numa ditadura e isso vai ser terrível. Mas a hora que tivermos mesmo que a coisa fica terrível, aí daí não tem mais choro.
Então, agora era a hora de não deixar isso acontecer de jeito nenhum. Por isso eu estou aqui, por isso eu falo para quem precisar de ouvir, tem que abrir o olho já, porque se não abrir o olho já, depois não adianta mais. Daí já... Esse foi o vídeo de hoje, a qual a gente relata aí como foi a ditadura militar, como ela aconteceu, as suas consequências, um pouco sobre a tortura, e a gente está aqui para afirmar e reafirmar: ditadura nunca mais, sem anistia aos golpistas e Bolsonaro na cadeia. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, isso ajuda muito, a gente reforça aqui o pedido. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, comente aqui nos comentários o que vocês acharam, ative o sininho para receber todas as notificações e as novidades do canal, galera. Até a próxima! Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera, é nóis!